Olá a todos! Vamos dar início a mais um estudo do projeto A Bíblia ao longo do ano, a mais um livro. Mas agora nós não estudaremos este livro apenas hoje. Serão as próximas semanas, nos próximos dias, estudaremos os 66 capítulos do livro de Isaías, o nosso primeiro profeta maior, em que nós queremos nos dedicar agora na Bíblia ao longo do ano, hoje iniciando com a introdução e os primeiros 4 capítulos. O autor é então o profeta Isaías, data entre 740 e 681 a.C., lugares que são descritos e que o profeta Isaías está: Israel, Judá, Sião, Síria e Assíria. O propósito é confortar o povo de Deus com a boa notícia da redenção de Sião. E é oportuno observarmos com o comentário aqui que nós temos da Bíblia da Reforma com os seguintes dizeres. Isaías registra a mais longa lista de roupas e acessórios da Bíblia, lá nos capítulos 3 e 4 que nós estudaremos hoje. Ele a cita como evidência da prosperidade de Judá, sua idolatria e sua crescente indiferença à palavra de Deus. Como alguém que viveu em Jerusalém e tinha acesso à corte, Isaías viu em primeira mão a extravagância, as injustiças e a falência espiritual dos líderes de Judá, assim como também viu os anos de carestia durante o cerco dos assírios. Ele profetizou a queda de Judá, destruída pelos babilônios, mas também previu que as filhas de Sião, acorrentadas, seriam libertadas e adorariam o Senhor juntamente com os seus opressores. Isaías, então, ele vai vivenciar esse período difícil da história de Israel, mas especialmente de Judá, mas ele vai profetizar não apenas a destruição e o sofrimento, como também o consolo e a salvação, a restauração. Um esboço do livro de Isaías que temos diante de nós, como nós podemos ver, é um livro bem longo. Julgamento de Judá e Jerusalém, dos capítulos 1 a 12. Oráculos sobre as nações, aí dos capítulos 13 a 23, nós teremos que não apenas Israel vai ser julgado por Deus, mas também as outras nações. Julgamento cósmico, dos capítulos 24 a 27, Efraim, Samaria e Jerusalém, capítulos 28 a 32, a junção do livro, capítulos 33 a 35, Isaías e Ezequias, 36 a 39, um conforto para os israelitas, capítulo 40, o Senhor escolheu Israel, capítulos 41 e 42, a redenção de Israel, capítulos 42 a 44, liberdade da Babilônia, capítulos 44 a 48, o servo sofredor e o redimido Israel, dos capítulos 49 a 55, e por último, compreendendo o caráter divino, capítulos 56 a 66. É este o esboço do livro de Isaías. Vocês podem observar que, de modo geral, o início do livro é um livro de julgamento, de condenação daqueles que estavam vivendo contrários à vontade de Deus, não apenas o povo de Judá, não apenas o povo de Israel, mas também as outras nações. Por outro lado, a partir especialmente do capítulo 39, 40, começamos a ter uma outra perspectiva do profeta que traz palavras de consolo, palavras de conforto, palavras de restauração. Isaías é o profeta mais citado no Antigo Testamento. É um livro que transborda Jesus, tem muitas profecias messiânicas e de maneira especial lá a respeito do servo sofredor, Isaías 52, Isaías 53. Mais uma vez fica o incentivo de que você assista o vídeo do The Bible Project, que vai trazer na íntegra o que é o livro de Isaías em rápidas palavras, em poucos minutos, e aí nos auxilia para a leitura. E, sem mais delongas, vamos iniciar então pela leitura do texto de Isaías. Assim como Joel, assim como Amós, você pode perceber ao abrir o texto bíblico que o livro de Isaías também ele é composto por poemas. E vale a pena nós observarmos a leitura. Eu vou fazer como eu fiz nos livros anteriores dos profetas Joel e também Jonas, né? Joel e Jonas, que aqui
aqueles profetas que nós já estudamos. Nós faremos a leitura capítulo a capítulo, depois trazemos alguns comentários do Manual da Sociedade Bíblica e também comentários que tecerei, em rápidas pinceladas. A intenção não é ficar aquele texto enorme ou aquele vídeo enorme, mas um vídeo objetivo, sucinto, para que possamos absorver o que há de melhor e mais importante no texto de Isaías. Vamos ao texto. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então aí nós percebemos que a dedicação especial de Isaías se relaciona a Judá. A nação pecadora. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque vocês insistem em ser castigados, porque continuam em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada ação, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então temos um texto a respeito do culto hipócrita sendo condenado. Príncipes de Sodoma, escutem as palavras do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Então, Isaías faz um convite da graça. O Senhor diz: venham, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, concluindo o capítulo 1, nós temos o julgamento e a redenção de Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa,
e tirando de você todo metal impuro. Eu lhe darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. É este o texto do primeiro capítulo de Isaías, que começa de uma forma um tanto quanto pesada, porque o povo estava vivendo em pecado. Pegando aqui o comentário do manual da SBB, Jerusalém só foi destruída em 587 a.C., mas a nação já havia atingido o fundo do poço um século antes. O povo de Deus o havia rejeitado, quebrando a aliança sagrada que os unia a ele. E Deus estava enojado com tanta degradação moral, injustiça social e hipocrisia religiosa. A linguagem é forte. Jerusalém, se outrora havia sido fiel, se fez prostituta, traindo a confiança de Deus. O povo de Deus oferecia perdão. Aliás, ainda assim, o povo de Deus era agora seu inimigo, mas Deus oferecia perdão. Juízo rápido e terrível cairia sobre todos os que continuassem a desafiá-lo. Ele purificaria o seu povo do pecado. Nós percebemos então que é um texto de forte condenação. E o povo não apenas pecava por estar idolatrando, o povo pecava porque ele muitas vezes oferecia sacrifícios a Deus, mas de uma forma apenas superficial, para as aparências, porque por trás eles estavam agindo errado. Não pensavam nos órfãos, não pensavam nas viúvas, e deste modo estavam na verdade, tentando manipular a Deus com suas adorações falsas e religiosidade hipócrita. Vamos ao capítulo 2 e depois eu vou ler ainda o 3 e o 4 na sequência, para daí nós termos um comentário da Bíblia, do manual bíblico, da SBB. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos o Monte do Senhor como primeiro subtítulo. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Uma profecia, então, trazendo consolo para o povo que estava exatamente vivenciando algo diferente disso. Então Isaías fala a respeito do dia do Senhor. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes,
e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar, para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado. O capítulo 2 de Isaías. Partimos para o capítulo 3 com o julgamento de Judá e de Jerusalém. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto? Venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia o outro levantará sua voz, dizendo: não sou médico, e não há comida e nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma exibem o seu pecado, e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa, ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos, é quem está falando. Então temos o julgamento das filhas de Sião. O Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume, haverá cheiro podre. Em vez de cinto, uma corda. Em vez de belos penteados, cabeça rapada. Em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará no chão. Naquele dia
7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome, livre-nos da nossa vergonha. Percebam que essa é, de fato, uma cena bem pesada do julgamento de Judá e de Jerusalém e também das filhas de Sião. Mas você deve perceber que o texto de Isaías, ele volta e meia vai fazer o seguinte, ele vai trazer palavras pesadas de condenação, de repreensão e de lei, e na sequência, o reinado do renovo do Senhor, palavras de evangelho. E diz assim, nos poucos versículos do capítulo 4, curto capítulo 4, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo, o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador, sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias. O Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça, e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Aqui nós temos então a conclusão do capítulo 4, que foram os capítulos que nós propomos para hoje, capítulos 1 a 4 de Isaías. E aqui no manual da SBB nós temos o seguinte comentário. Nestes capítulos 2 a 4, Isaías antecipa um futuro tempo de paz em que Jerusalém se tornará a cidade de Deus para pessoas de todas as nações, lá capítulo 2, versículos 1 a 5. Antes disto, Deus executará juízo severo sobre todo o pecado e toda a maldade, que é o que nós temos lá do versículo 6 do capítulo 2 até o versículo 1 do capítulo 4. O orgulho humano seria destruído. Isaías, como Jesus, considerava o orgulho a raiz de muitos males. Os maus não terão lugar na cidade renovada, apenas os poucos fiéis a Deus sobreviverão para desfrutá-la. E este tema de um dia futuro e um reino de paz é desenvolvido depois, nos capítulos 11 e 12. Você percebeu que especialmente lá no capítulo 3 e no início lá do capítulo 4, está demonstrando os bens, né, os acessórios, toda aquela grandiosidade, o poderio, as riquezas, digamos assim, o termo que está muito em voga hoje, né, a ostentação dos reis, dos poderosos, que não pensavam nos órfãos, que não pensavam nas viúvas e que prestavam adoração a Deus, mas era uma adoração superficial, uma adoração hipócrita, que apenas era para inglês ver, como se diz. E assim nós percebemos as duras palavras de Deus contra esse tipo de adoração hipócrita, mas também uma esperança, o reinado do renovo do Senhor. E aí, rapidamente retomando os ensinamentos, em primeiro lugar, o Senhor descreve a injustiça de Israel e Jerusalém, mas ele deseja a sua redenção. Então são palavras duras, são palavras fortes que temos em Isaías capítulos 1 a 4, mas também palavras doces e consoladoras de esperança para aqueles que se arrependessem. Em segundo lugar, o Senhor agregará as nações à sua igreja pela palavra. Isaías não se dirige apenas a Judá, Isaías não se dirige apenas a Israel, ao reino do sul, ao reino do norte. Isaías se dirige a todas as nações de todas as épocas, de todos os tempos. E depois nós perceberemos, né, como terceiro, após o julgamento, há descanso e refúgio. Deus vai nos proporcionar descanso e refúgio. Um último comentário aqui da Bíblia da Reforma, especialmente aí sobre este capítulo 4, sobre o renovo. Após o julgamento,
né, Israel receberá descanso e refúgio, Isaías descreve o coração gracioso de Deus no reinado vindouro do Messias. O grande desejo de Deus é purificar e cobrir você. E assim nós percebemos que só nesses 4 capítulos nós temos palavras pesadas, profecias para aquilo que aconteceria de uma forma mais rápida, de uma forma mais imediata, porque se Isaías vive no século 8 a.C., e depois nós temos os julgamentos no século 7, século 6 a.C., e seria assim, no espaço de 100 anos, nem tanto tempo, haveria assim o julgamento e a condenação do povo. Mas o povo retornaria para Israel. Haveria também uma esperança do renovo. Só que a grande profecia de Isaías aqui não está para esse tempo em que eles retornaram para a cidade santa, mas para o tempo em que Jesus, o Messias, viria. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Amanhã retornamos, dando continuidade ao estudo de Isaías. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.